Continuando aqui a nossa correção, né? D268, Mapple fez 75. Resolver, aplicando a regra de Cramer, o seguinte sistema, certo? Então, nós temos aqui, novamente, três equações. A gente vai usar a regra de Cramer para resolvê-lo. Então, lembrando que a regra de Cramer é uma das formas de resolver o sistema. A gente vai ver como é que resolve através do escalonamento, que é outro método, certo? Então vamos lá. A gente vai novamente calcular o determinante da matriz dos coeficientes numéricos. Então, 1, menos 2 e 1. 1, 3 e 0. Por que 0? Porque não apresenta o y aqui. Significa que o coeficiente é o 0. É 0, porque não tem ninguém apresentando aqui o z, né? Então, 0 vezes z, 0. Então, menos 3 e 1 que acompanha o z. A gente vai repetindo, né? Vai repetir as duas primeiras colunas e fazer o produto nas diagonais aqui principais, subtrair pelas da secundária, certo? Então, 0 vezes menos 2 vezes 0, 0. 1 vezes menos 3 vezes 1, menos 3. 1 vezes 3 vezes 1, 3, certo? Menos, aí 1 vezes menos 2 vezes 1, menos 2. 1 vezes menos 3 vezes 0, 0. 0 vezes 3 vezes 1, 0, certo? Menos 0 mais 0 não vai influenciar aqui, certo? Que aqui daria menos, né? Menos 3 vezes 0, 0 vezes 1, né? Colocando mais 0, menos 0 não ia fazer diferença. Se você não quisesse nem colocar, né? Não precisava. 0 vai ser um elemento neutro. Então, menos 3 somado com 3, 0. Aí, como aqui vai ficar menos 2, né? Menos 2 mais 0, menos 2. Menos na frente mais 2. 0 mais 2 igual a 2. Faz o mesmo processo aqui, só que a gente vai trocar a primeira coluna pelo dos termos independentes, então 2 e 1, e você vai calcular usando, sair novamente o determinante, porque se eu dividir esse por esse, eu vou encontrar a incógnita x, certo? Então, seja claro, né? Eu já sei, mas como é que você poderia saber que isso aqui já era a incógnita x, certo? Porque a gente percebe que a primeira coluna, aqui já é a resolução, pessoal, né? Já é a resolução da questão, foi trocada, né? Eu troquei a primeira coluna, no caso seria essa anteriormente, 1 menos 2 e 1, pela dos termos independentes. Então, aí, vai descobrir a incógnita x, certo? Vai fazer o D2, mantém-se a primeira dos coeficientes, troca-se a segunda. E usa essa rei para calcular, a gente vai encontrar 4. Mesma coisa, o D3, você está vendo que uma dica, né? De acordo com o número aqui que eu coloquei, significa a coluna que foi trocada. Só para ter uma ideia, D3. 1 menos 2 e 1, 1, 3 e 0. 1 menos 2 e 1, 1, 3 e 0. A terceira era 0, menos 3 e 1. O que a gente observa? 1, 2 e 1. Porque foi se trocado a terceira, como a gente estava calculando a terceira incógnita, que era z, foi trocada somente a terceira coluna, as outras duas se mantêm, e calculamos o determinante, certo? Para calcular o x, o y e z, você divide d1 sobre o determinante da matriz dos coeficientes, menos 2 sobre 2, menos 1, d2 sobre d. Pode ver, embaixo, o denominador é o mesmo, sempre vai ser o determinante da matriz dos coeficientes, o que muda é o numerador, certo? Como você vai trocar a coluna, né, bem provável que vai dar sempre, um valor diferente, né? Então, 4 por 2, 2, D3 deu 4, né? 4 sobre 2, como a gente pode observar na tela, 4 sobre 2, 2. E organiza menos 1, corresponde a x, 2 a y, e o outro 2 a z. Então, aqui é um terno ordenado, x, y e z. Então, a gente tem que manter essa ordem. Então, essa daqui era bem semelhante a C da questão anterior que nós corrigimos, né? Através do outro vídeo. Vamos lá. Essa daqui era bem simples, era D274. Quais dos sistemas abaixo estão na forma escalonada? Então, como é que você vai observar? Vou dar uma dica, que seria mais fácil você visualizar.
Por exemplo, na letra A, aqui já está a resposta, mas vamos supor que eu não visualizasse essa daqui. E que a gente pode perceber? A gente observa que na primeira equação tem um x, y, z, certo? 3 incógnitas. Na segunda, eu só tenho 2, certo? Lembrando que eu falei que existe essa diferença, mas não vamos notar ela. Vamos pensar no seguinte. Aqui eu tenho 3 incógnitas. Quando eu parto para a segunda, eu só tenho 2, certo? Então, diminuir o número de incógnitas significa que esse sistema ele está na forma escalonada, certo? Não precisava, na terceira equação, apresentar outra aqui que a gente já percebe que ele está na forma escalonada, porque eu parti de 3 incógnitas para 2, certo? O que importa é que, se tivesse outra equação, não reapareça a incógnita que, de repente, não apresenta mais. Então, a A está escalonada. A B, x, y, z e t. Na terceira, some uma dessas incógnitas, y, z e t. Sumiu x, certo? Olha para outra, sumiu mais uma, certo? Sumiu o y. Então, você pode ver que nessa terceira não reaparece o x que não apresentou na terceira. Então, significa que esse sistema está escalonado também. A gente vai perceber a diferença maior na C. O que a gente percebe? Na primeira aqui eu tenho x e y. Na segunda eu tenho x e z. Certo? Tá. O y não apresenta mais. Mas quando a gente olha para a terceira, o y vai aparecer novamente. Como ele de uma para outra ele não apresenta, mas na outra já apresenta novamente, significa que esse sistema não está escalonado. Isso é uma forma para a gente identificar um pouco mais rápido nesse caso aqui, desculpa. Vamos para D, certo? X e Z, certo? Quando a gente parte para outro, o X não apresenta, certo? Apresenta um incógnito que já tem ou não tem problema nenhum, mas vai apresentar outra que não tinha na primeira e uma delas desapareceu. Então, ou seja, o sistema está escalonado. Na E, certo? X e T vai acontecer a mesma coisa. Na segunda não aparece o X, apresenta o Z, que não estava na primeira, mas não apresenta o incógnita, só uma incógnita novamente. O que importa é que na próxima desapareça um e se tiver a terceira não apresente essa incógnita que desapareceu na segunda ou terceira, vai depender do número de equações. A F, certo? Está escalonado também porque acontece o mesmo processo, x, y, z e t. Na próxima, some, desapareceu, apareceu o z e o t, certo? Então, está também escalonado. Então, somente a C não está escalonada, ok?